Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 11 de maio. Nós estamos na temática Ungidos são gratos e fiéis. A leitura de hoje está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 13. Mas para complementar essa reflexão, eu gostaria de ler o versículo 11, que diz assim: Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Irmãos, a palavra do Senhor, ela nos fala sobre fidelidade, sobre sermos fiéis ao Senhor, e que a fidelidade de Deus para conosco não depende de nós. Porque Deus, ele não depende das nossas atitudes para agir conosco. Deus é Deus. Se ele é um Deus fiel que te prometeu algo, ele vai cumprir não por você, mas por ele, porque ele é um Deus de palavra. A palavra dele é uma só. A importância de termos uma palavra verdadeira e de sermos fiéis ao Senhor também. Muitas vezes dizemos: Deus, eu vou ser fiel ao Senhor, mas no primeiro conflito, na primeira confusão, na primeira decepção, a gente acaba abandonando primeiramente ao Senhor. Isso porque muitas vezes quem nos decepciona são os homens. Ainda que sejam irmãos da igreja, ainda que seja o pastor, ainda que seja qualquer pessoa de ligação espiritual mesmo, que nós temos, que nós criamos, o primeiro que nós deixamos de lado é o Senhor. E Ele continua sendo fiel a nós, porque a fidelidade dEle independe da nossa. Mas nós devemos ser fiéis a Ele. Por que nós devemos ser fiéis ao Senhor? Porque nós precisamos dEle. Nós precisamos dEle. Nós precisamos ser gratos por tudo que Ele nos fez. Em todas as coisas nós precisamos ver a presença do Senhor, ainda que sejam dias difíceis. É importante agradecer por passar por aquilo. Nós estamos sendo fortalecidos. Ser gratos é dever de todo cristão. Nós precisamos ser gratos ao Senhor. E ser fiel é o mínimo que se espera de um cristão que segue a Cristo, que ama a Cristo. Nós precisamos viver nessa trajetória agradecendo e sendo fiéis ao Senhor, ainda que seja em momentos difíceis. Mas, meus irmãos, é um casamento. Nós não devemos ser fiéis ao nosso cônjuge. Você não deve ser fiel ao seu marido, à sua esposa. Assim é com Deus. A fidelidade com Deus deve ser ainda muito maior. Porque o seu marido, a sua esposa, ele pode te decepcionar em algum momento, mas o Senhor não decepciona. Por isso a nossa fidelidade a Ele deve estar em primeiro lugar e ser maior do que qualquer outra ligação. A aplicação do dia diz assim: ser fiel não depende da atitude do outro. Ser fiel é uma característica do ser de quem é fiel. É uma característica, você é fiel. Isso não depende do que o outro vai dizer, isso não depende do que o outro fala. Meus irmãos, há uma frase que diz assim: a gente só dá aquilo que a gente tem. Seja fiel, independente das coisas que estão acontecendo. A sua fidelidade ao Senhor vai te levar a lugares que você jamais imaginou. Mas a gente precisa dar um passo para que o Senhor dê um passo à nossa direção. Normalmente a gente quer muitas coisas do Senhor, mas a gente tem buscado outras fontes também. O Senhor passa a ser um plano B, um plano C. Coloque o Senhor como prioridade, seja fiel a Ele e veja o que Ele pode fazer na sua vida. Seja fiel por simplesmente ser e não pelo que acontece. Se você estiver num momento vivendo grandes bênçãos, nossa, que momento feliz, seja fiel. Mas se você estiver naquele momento triste, passando por grandes dificuldades, seja fiel também. Seja fiel ao Senhor. Fidelidade não está ligada a resultados. Fidelidade não está ligada ao quanto você tem financeiramente, àquilo que você já conquistou. Fidelidade é muito maior que isso. Oração do dia. Jesus, ajuda-me a ser e me manter fiel, independentemente do que aconteça ao meu redor e de como as pessoas são e agem. Não deixe de ser fiel ao Senhor por conta de pessoas que te decepcionaram. Pessoas vão passar pelos nossos caminhos, vão nos decepcionar, vão nos chatear com as pessoas, mas o Senhor nada tem a ver com isso. O propósito que Ele tem na sua vida é seu com Ele. Nada tem a ver com as outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe sua semana, sua segunda-feira, um ótimo dia e até semana que vem, se assim o Senhor permitir.